Olá, estamos aqui de novo no Mulheres que Fazem, hoje para falar sobre reprodução assistida. E o que é um tema nesse momento agora, né, muito importante com a nova lei, e ninguém mais importante para falar sobre esse tema do que Silvana Chedi. Silvana, super bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada por estar aqui. A Silvana é ginecologista e especializada em reprodução humana assistida. Obrigada, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu que tenho o prazer de estar aqui e, assim, com as novidades, né, sabendo e podendo informar, porque a gente acha extremamente importante, Sil, que possa estar as pessoas tendo acesso às informações de uma maneira atual, né, simples, né, e que todos possam estar ampliando seus horizontes em qualquer tema. Na questão da reprodução assistida, que é algo que está extremamente atual, né, pela nova lei, o que você traz para a gente de importante sobre a nova lei, especificamente sobre os itens que a gente tem que estar atento, alerta e que são novos? Então, como você comentou, tem essa nova resolução do Conselho Federal de Medicina. Na verdade, não é uma lei, infelizmente no Brasil a gente ainda não tem uma lei que regulamente a reprodução assistida, mas nós temos a resolução do Conselho Federal de Medicina que serve como orientação para todos os médicos e todas as clínicas que fazem os tratamentos de reprodução humana. Tem muitas coisas boas que surgiram com essa nova resolução. Uma delas é oficializar o acesso dos casais que têm uma união homoafetiva aos tratamentos de reprodução assistida. Isso era subentendido anteriormente, né? Então, nós subentendíamos que os casais homossexuais, como qualquer outro casal, tinham direito, mas isso não estava claro na resolução. E agora está claro que qualquer pessoa adulta, quer esteja numa união heterossexual ou homossexual, ou mesmo mulheres solteiras que não tenham um parceiro, podem ter acesso aos tratamentos de reprodução assistida, e as crianças, então, nascidas desses tratamentos e dessas uniões vão poder ser amparadas e os casais terem acesso aos tratamentos de uma forma legal. Mas você está colocando um assunto importante, né? Um tema importante. Quer dizer, não sendo uma lei, sendo uma resolução, também é respaldado, quer dizer, em termos legais. Se alguém se recusar, talvez, existe a possibilidade pela resolução de se olhar, né, por essa resolução e fazer valer esses direitos. Exatamente. Okay. Então, como não há lei, o que há é essa resolução, referência, né? Então, é a resolução que nós temos que obedecer, os médicos, os pacientes, todas as pessoas que procuram os tratamentos. Isso foi um avanço muito grande, a questão da união homoafetiva, a questão das mulheres solteiras que podem ter acesso ao tratamento. Essa resolução acabou por limitar a idade para a mulher fazer o tratamento de reprodução humana, então hoje o limite é 50 anos. Isso é positivo ou negativo na sua visão? Olha, realmente após os 50 anos, a gravidez é considerada uma gravidez de maior risco, porque existe uma incidência maior de problemas como hipertensão, diabetes, problemas que podem complicar a gravidez. Por outro lado, haver essa limitação pode tirar a oportunidade de mulheres que estejam em boas condições físicas de fazerem o tratamento após os 50 anos. Ou dificultar bastante, né? Porque é possível ainda recorrer. Uma mulher que queira engravidar depois dos 45 anos, é muito difícil que ela consiga engravidar com os seus próprios óvulos. A mulher normalmente tem que recorrer a óvulo doação para poder engravidar. A óvulo doação é um procedimento que é perfeitamente legal, também é permitido por essa resolução. E como é que funciona a óvulo doação? Por exemplo, uma mulher que tem mais de 45 anos, que já tenha ou não entrado em menopausa, pode engravidar se ela receber óvulos de uma doadora de forma anônima. Então, a doadora não sabe a identidade da receptora e a receptora não sabe a identidade da doadora. Essa mulher pode ter esses óvulos fertilizados com os espermatozoides do seu marido, do seu parceiro, e aí os embriões obtidos dessa fertilização vão ser transferidos para o útero da mulher e ela tem condições de engravidar e de ter uma gestação normal, como se ela tivesse engravidado espontaneamente. Esse é um recurso bastante útil, e como a mulher hoje, né, Beth, tem se dedicado à carreira, tem procurado priorizar a sua vida profissional, não é infrequente
que as mulheres acabem vindo procurar engravidar, que é o meu caso. Quando já estão numa idade mais avançada. E nem sempre é possível mais que a mulher engravide com seus próprios óvulos. Você tocou numa coisa que eu acho extremamente importante, tenho certeza que muitas de vocês não sabem. Uma mulher que tenha entrado no climatério, ela pode engravidar? Pode engravidar através da doação de óvulos. Pode engravidar. Nós fazemos um preparo do útero para receber os embriões, selecionamos uma doadora que tenha características físicas compatíveis com as características dela e fazemos o processo de fertilização in vitro. Então, a mulher tem condições de engravidar, sim. O que é mais raro também é uma mulher ter consciência do momento em que ela quer engravidar, principalmente falando de solteiras ou dessas situações. A lei, ela estabelece o limite dos 50, mas para que possa ter esta mesma mulher, ela tem que estar tendo essa reserva, né, de óvulos mais cedo, não é isso? Então, hoje a gente conversa muito sobre a questão do congelamento de óvulos, por exemplo. O congelamento de óvulos é um procedimento que permite que a mulher faça uma preservação da sua fertilidade. Então, por exemplo, a mulher aos 30 e poucos anos, ela sabe que quer engravidar, mas naquele momento ou ela não encontrou ainda o parceiro, ou ela está envolvida na vida profissional, na carreira, e não sabe quando vai engravidar. Existe a possibilidade da mulher fazer a criopreservação, o congelamento dos seus óvulos. Como é que funciona esse procedimento? Ela tem que tomar alguns remédios para estimular a ovulação, passar por um processo de aspiração dos óvulos, e esses óvulos então podem ser congelados e armazenados por muitos anos. Então a mulher aos 30 pode congelar os seus óvulos e só vir a utilizar esses óvulos quando ela tiver 40 ou até mais. Então, é um procedimento que é muito interessante. E eu recebo muitas pacientes que vêm procurar esse recurso de congelamento de óvulos porque querem preservar a fertilidade. O grande problema é que as mulheres vêm para congelar quando elas já estão com uma idade muito avançada. A maioria das mulheres que vêm para congelar os óvulos já tem 38, 40, 42 anos. A gente ainda pode fazer o congelamento nessa fase, mas aí a produção não vai ser tão boa, a produção de óvulos dessa mulher não vai ser tão boa quanto seria se ela fizesse antes dos 35 anos. Antes dos 35. Então esse é um alerta para as mulheres que querem engravidar e que são jovens, que ainda não têm o seu parceiro. Ou até mesmo, vejam vocês, até mesmo você que não sabe se quer engravidar, ou até que decidiu que não quer engravidar, mas está lá com seus 20 anos, né? Isso pode mudar. Fiquem alerta, porque isso pode mudar. E é bom pensar, até 35 anos, então, a qualidade do óvulo para como é que é o termo correto? Criopreservação ou congelamento, ou né? Congelamento. É fundamental que tenha esse limite, essa consciência. Exato. Que o óvulo mais qualificado, pode dizer assim? O óvulo de melhor qualidade. Porque quanto mais jovem, exatamente, quanto mais jovem a mulher, melhor a qualidade do óvulo. A mulher já nasce com o número de óvulos que ela vai ter a vida toda. É diferente do homem que produz espermatozoides novos a todo momento. Então, a vida reprodutiva do homem é uma vida reprodutiva muito mais longa do que a da mulher. A mulher tem aquele estoque de óvulos que ela vai amadurecendo a cada ciclo menstrual, só que com o passar do tempo esses óvulos vão envelhecendo, vão perdendo a qualidade até o momento em que a mulher entra em menopausa e para de produzir totalmente os óvulos. Só que antes dela entrar em menopausa, os óvulos já vão perdendo a qualidade. Então, se a mulher tiver a oportunidade de fazer o congelamento dos seus óvulos, é muito interessante, porque ela congela os óvulos quando ela ainda é jovem e os óvulos são de boa qualidade e pode deixar armazenados para quando ela quiser utilizar. Indefinidamente. E os óvulos vão ter a qualidade da idade em que ela congelou. Então ela pode engravidar aos 40, 45 ou 50, mas com óvulos com 20 anos de idade. Vamos entender que qualidade a gente está dizendo aqui de ordem genética, tá? Isso, é qualidade em termos de capacidade de ser fertilizado, de gerar um embrião saudável. Sem problemas cromossômicos. Então, esse conceito, Beth, é muito interessante que a gente dissemine. Porque, exatamente, infelizmente, a maioria das mulheres, quando vem para fazer o congelamento, elas já não estão mais na fase ideal.
E é muito comum, né? Não sei se você tem isso em consultório, Sil, mas é muito comum a mulher jovem não tá nem pensando nisso, Exatamente. ou ela tá determinada que ela não vai ter filhos, porque ela não quer, tá com alguns problemas, mas isso muda muito, né? Muda muito, a gente muda de ideia, não dá para saber se o que você pensa hoje você vai estar pensando da mesma forma daqui 5, 10, 15 anos. E essas técnicas hoje estão muito acessíveis. Elas são acessíveis do ponto de vista financeiro, já não são técnicas caras, que poucas pessoas... Uma outra boa notícia, poucas importante. pessoas têm acesso, porque antigamente as técnicas de reprodução assistida eram tratamentos muito caros e que só uma determinada parcela da população tinha acesso. Infelizmente, o SUS ainda não oferece atendimento universal para todos os casais que precisam de tratamento de infertilidade. Então, tem alguns poucos centros que fazem tratamento pelo SUS, mas obviamente são insuficientes em função da demanda que existe. E uma questão, se os convênios, eles não, também não, né? Como esses procedimentos, né, não estão previstos na tabela do Ministério da Saúde, os convênios não se veem obrigados a pagar. Mas os tratamentos hoje já estão mais acessíveis, já não tem aquele preço proibitivo que tinha há uns anos atrás, então é mais acessível. É um tratamento particular, mas que hoje está disponível para a maioria das pessoas, né? A outra questão é que é um tratamento, pelo menos isso que fica, né, no imaginário, então é um tratamento muito dolorido, né? Não é. Não. Assim, existe o período em que a mulher tem que tomar os medicamentos para estimular a ovulação, mas até nessa questão houve avanços. A gente tem hoje possibilidade de tomar muito menos medicamento do que se tomava anos atrás. E não muitos, né? 10 anos atrás já eram muito diferentes as técnicas. Hoje, né? A gente pode tomar menos medicamentos e ser bem mais confortável. Então, o tratamento não é dolorido de forma alguma. É um tratamento ambulatorial, não tem necessidade de internação. Então, a mulher tem que ir na clínica algumas vezes para fazer exames de ultrassom. A coleta dos óvulos é feita com anestesia, então a mulher não sente dor nenhuma. Uhum. Então, é um tratamento bastante corriqueiro, que pode ser feito ambulatorialmente, com muito pouco desconforto. E temos novas técnicas nesse setor? Temos técnicas muito novas e boas, que nos ajudam a aumentar as chances de sucesso com o tratamento. Uma delas, a gente já comentou, que é a técnica de congelamento de óvulos, porque até alguns anos atrás não se tinha uma técnica muito boa para congelar os óvulos. E hoje a técnica de congelamento, que nós chamamos de vitrificação, é uma técnica que permite que os óvulos ou mesmo os embriões fiquem armazenados durante muitos anos e no momento do descongelamento eles tenham a mesma qualidade de quando eles foram congelados. Temos técnicas de diagnóstico genético que são muito interessantes. Então, hoje, uma mulher que engravide com seus próprios óvulos e que tenha a idade mais avançada, que tenha mais de 40 anos, ela pode fazer uma biópsia no embrião e ter o diagnóstico no embrião, antes do embrião ser transferido para o útero, se o embrião é cromossomicamente normal. Então, que, aliás, é uma outra novidade que estourou aí. É bárbaro isso, porque assim, a grande preocupação das mulheres que engravidam com os seus próprios óvulos depois dos 40 anos é o risco de síndrome de Down ou de outros problemas cromossômicos. Com a técnica de biópsia embrionária, a gente retira uma única célula do embrião, isso não prejudica o desenvolvimento do embrião, e aí nós temos condições de saber exatamente o conteúdo de cromossomos desse embrião. Se o embrião tiver qualquer problema cromossômico, ele nem é transferido. Olha. Então, o casal tem a certeza de que o embrião que foi transferido é um embrião cromossomicamente normal. Diminui o risco de abortamento e não tem qualquer tipo de patologia, de problemas cromossômicos, né? Então, isso é muito interessante. Hoje a gente tem técnicas também que visam a aumentar o sucesso dos tratamentos de fertilização in vitro. Então, nós temos uma técnica, por exemplo, que se chama teste HERA. E é um teste que vai ver se o endométrio, que é a parte interna do útero da mulher,
se o endométrio é receptivo para receber os embriões ou não. E, através do resultado desse teste, nós podemos determinar o melhor dia para colocar os embriões no útero. É um teste muito útil para casais que já fizeram várias tentativas de fertilização in vitro e que não tiveram sucesso. Através desse teste, nós podemos determinar a forma ideal de se fazer a transferência dos embriões de maneira a aumentar as chances de sucesso. Uma porcentagem muito maior de desenvolvimento da gestação. Exatamente. Poxa, e é um teste também muito simples, que é feito no consultório, indolor, e que nos dá muitas informações, né? Curiosos, né? Tem muito mais coisas pra gente estar falando. Não vá longe, toma seu cafezinho e já volte aqui que nós já voltamos com a Silvana. Até já. Estamos voltando aqui hoje falando sobre reprodução assistida, um tema super importante e vale ressaltar, né, que assim, nós sabemos que a nossa população está envelhecendo cada vez mais e tende a ser uma população mais idade e os jovens que estão aí talvez comecem a se alertar porque é um recurso bárbaro, né, se bem consciente, bem trabalhado e bem orientado por profissionais qualificados, você poder guardar o seu embrião, guardar seu óvulo, para poder estar tendo um planejamento adequado de constituir uma família. E além disso, né, Silvana, o que a gente tem também são situações que cada vez mais o mundo apresenta de síndromes, de doenças, né? E aonde você também teria um recurso, né? Como é que fica uma das coisas que nos preocupa bastante, né? E o aumento aí de soropositividade para HIV e tal. Existe possibilidade de estar sendo trabalhado aí também em reprodução assistida com risco menor? Sim, olha, a questão dos casais que são sorodiscordantes, quando um deles é portador do vírus HIV e o outro não. Nós sabemos que hoje os pacientes que são soropositivos são pacientes em geral jovens, em idade reprodutiva, que têm desejo de filhos, e o tratamento do vírus HIV hoje é um tratamento que permite que a pessoa viva a vida toda, não é mais uma doença letal. A AIDS hoje é considerada uma doença crônica que precisa ser tratada pela vida toda, mas acomete principalmente indivíduos jovens em idade reprodutiva. Essas pessoas querem ter filhos e graças à nossa tecnologia de reprodução assistida, essas pessoas podem ter filhos sem que as crianças nasçam contaminadas com o vírus ou portadoras do vírus. Por exemplo, o caso de um casal em que a mulher é soronegativa e o homem é soropositivo. O homem está fazendo o tratamento. Vamos só fazer essa ressalva de que o soropositivo não é o enfermo da doença. Quer dizer, ele tem lá o vírus, mas ele não desenvolveu a doença, tá? Só fazendo um alerta aí. Exato. O homem está se tratando, está com a carga viral controlada, a carga viral negativa no sangue, e existe o medo de contaminar a mulher ou, eventualmente, ter um bebê que nasça portador do vírus. Nós temos hoje procedimentos no laboratório de lavagem do esperma, e esses procedimentos de lavagem são capazes de eliminar o vírus que possa estar presente no esperma. Como nós utilizamos a técnica de ICSI, que é uma técnica que para cada óvulo nós colocamos um único espermatozoide diretamente dentro do óvulo, a chance desse espermatozoide estar circundado pelo vírus é muito pequena, praticamente zero. Nossa, que maravilha. Então, através da fertilização in vitro e esse processo de lavagem espermática, nós podemos produzir embriões no laboratório que estejam livres do vírus, transferir esses embriões para a mulher sem que haja risco nenhum, nem da mulher ser contaminada, nem do embrião ser contaminado e a criança nascer com o vírus. Então, isso é um recurso muito interessante. Se a mulher for soropositiva ou for doente, a mesma coisa. É claro que para que o casal faça o tratamento, é importante que
o paciente que tem a carga viral esteja com a carga viral negativa. E esteja fazendo uso dos medicamentos para que a carga viral esteja Entendendo negativa. Mais uma vez, né? Assim, quando a gente está falando de carga viral, a gente está falando assim, a pessoa, ela tem lá o vírus, o bichinho que pode estar, mas ela não está infectada, quer dizer, não existem outras células, não está se desenvolvendo doenças, tá? Isso. E aí a gente precisa manter isso para que então possa ter se beneficiar. Olha que coisa maravilhosa. Isso vale também para outras doenças adquiridas, certamente. Sim, por exemplo, a hepatite B ou hepatite C, que são também doenças virais. Os pacientes também podem se beneficiar da mesma técnica. Em casos de patologias crônicas, genéticas também ou não? No caso de doenças genéticas, nós temos a técnica da biópsia embrionária. Que também pode fazer essa lavagem, essa separação. Pode detectar no embrião. Aí detecta no embrião se o embrião é portador, é afetado ou não com essa doença genética. Aí não vamos transferir o embrião que seja portador. Dentro dessa área de diagnóstico genético, tem uma proposta muito interessante, que é quando nós temos na família uma criança, um membro da família que precisa de algum tipo de transplante. Por exemplo, recentemente, na Espanha, numa das clínicas do nosso grupo IVE, nasceu uma criança na qual foi feita a seleção do embrião do tipo histológico que essa criança tinha, para que ela pudesse ser doadora para o irmão que tinha uma enfermidade que necessitava de uma doação compatível. Isso até já apareceu em alguns filmes no cinema, já teve filmes que abordaram essa questão, mas isso hoje não é ficção, é uma realidade. É realidade. Você tem uma criança em casa com uma leucemia ou um problema hematológico que precisa de um transplante de medula, por exemplo. E essa criança não tem um doador compatível para poder salvar. Que é o mais difícil nessas situações, né? Exato, para poder salvar a vida da criança. O casal, através do processo de fertilização in vitro, pode produzir embriões no laboratório e nós podemos detectar nesses embriões qual é o embrião que é compatível com a criança que está doente e nós transferirmos para o útero da mulher o embrião ou os embriões compatíveis, de maneira que a criança nascendo pode ajudar o irmãozinho que tem a doença a ser tratado, né? Nossa, é incrível. Então, né? isso é muito interessante. A pesquisa com células-tronco teve um avanço muito grande com a ajuda da medicina reprodutiva, porque os embriões são ricos em células-tronco e nós podemos estudar as células-tronco e os antígenos todos nos embriões. E hoje a possibilidade de tratamentos que nós temos com células-tronco é muito grande. É infinita, quer dizer, não só na questão da reprodução em si, né, mas na questão também curativa, né, de doenças, de uma série de doenças. Então, hoje a pesquisa com células-tronco tem evoluído no sentido de cura para o diabetes, cura para lesão da medula, pacientes paraplégicos, para cegueira. Então, o tratamento com células-tronco hoje permite uma série de tratamentos para doenças muito graves. E a medicina reprodutiva, permitindo o estudo dos embriões no laboratório, ajuda nessa área de pesquisa com células-tronco. Porque é o outro braço, né? Não dá para ficar sem, os embriões são ricos em células-tronco também, e nesse sentido podem ajudar em questões de transplante de medula, como eu comentei, ou transplantes de outros órgãos, né? Infinitos. Isso a gente também vai falar um pouco, porque é riquíssima essa área, né? Também é maravilhosa, assim, a tecnologia e a medicina têm trazido benefícios que pouco, na verdade, eu acho que é muito importante, né, assim, colocar para todo mundo, porque assim, as pessoas não têm tanto acesso, mas os benefícios e os avanços da tecnologia associada à medicina, à ciência médica, estão extraordinários, né? Sim, e é o que eu comentei, graças a Deus, hoje a gente tem como oferecer essas técnicas de uma forma mais ampliada, e mais acessível, porque os custos estão acessíveis, então não é mais uma coisa do outro mundo, que só se fale
em ambientes muito sofisticados, selecionados, não. Hoje, a maioria das famílias, a maioria dos casais podem ter acesso a todos esses recursos, né? Mesmo que seja fazendo um planejamento, mas aí é que tá, né? A delícia da história, né? Se envolver mais. Isso me faz realmente tocar num assunto que eu acho extremamente importante, que é assim, o compromisso do casal em relação à gestação. Né? Porque até então, né, antes de toda a ciência poder trazer a questão da reprodução assistida, você tem casais que ou tem ou não tem, e normalmente tem acidentalmente. Ou seja, a educação, a vontade, o planejamento é algo que você é levado a acontecer. Né? No caso de uma reprodução assistida, não, né? Os dois têm que estar sempre muito juntos, não é uma verdade isso? Não, isso é uma coisa que... É um ganho em termos educacionais fantástico, né? Sim, isso faz com que a união do casal fique muito fortalecida, né? É um fato, você sente isso na sua clínica? Sim, o processo é um processo difícil, sem dúvida que gera muita ansiedade, muita expectativa. E é normal que o casal se sinta mesmo com essa expectativa, com essa ansiedade. Mas é muito importante que um possa ajudar o outro e tá junto, porque isso faz com que o processo seja mais fácil, né? Eu comentei no início da nossa conversa sobre a questão das mulheres sozinhas também, as mulheres solteiras. Que existe o tratamento para os casais, mas existe também a possibilidade das pessoas solteiras... eu acho que até eu não fui tão feliz, mas a questão da gestação e da educação é que eu queria abordar, porque ela está muito mais consciente com esse processo. Sem dúvida, porque é uma gravidez planejada, né? Necessariamente. O planejamento familiar, ele não envolve só a anticoncepção, porque hoje se pensa muito em planejamento familiar como pílula anticoncepcional, métodos anticoncepcionais, mas planejamento familiar não é só evitar filhos, planejamento familiar é ter os filhos no momento adequado, dentro da situação familiar que você achar que é mais adequada aos seus valores, né? Então, planejamento familiar é evitar, mas é também fazer tratamentos e utilizar as técnicas, né, para planejar a sua família e para ter a sua família da maneira como você quer, né? Quer seja um casal, quer seja uma mulher sozinha que quer ter a sua família, independente de ter um parceiro ou não, né? Então, tudo isso está dentro do planejamento familiar. E a abordagem das suas clínicas, do seu consultório, da clínica diretamente, ela é uma abordagem multidisciplinar? Sem dúvida, nós temos que ter um apoio psicológico, então temos o suporte de alguns psicólogos e psicólogas que trabalham junto conosco, porque muitas questões surgem nesse processo de se planejar a família, isso é muito importante. Nós temos uma nutricionista na clínica, porque os problemas de peso, tanto o sobrepeso como o baixo índice de massa corpórea, podem atrapalhar a gravidez. E acredito que até o processo de gestação também. Sem dúvida, Você pode até qualificar melhor o óvulo, né, o embrião, mas o processo tem algo extremamente importante. Então, muitas vezes a gente precisa do auxílio da nutricionista, no sentido de perder peso, da paciente perder peso para estar em melhores condições para conseguir engravidar. Outros fatores, como por exemplo o uso de álcool ou tabagismo, ou mesmo o uso de drogas, que podem também alterar a qualidade dos óvulos e dos espermatozoides. Tem uma situação, por exemplo, as drogas que os jovens usam na academia, os anabolizantes para ganhar massa muscular. Também é outro tema atual. Isso é uma prática muito comum entre os jovens que frequentam as academias. Só que esses jovens não sabem que o uso desses anabolizantes pode levar à infertilidade. A infertilidade e problemas sérios na gestação, né? Exato. Então, isso é um fator também que a gente tem que abordar. Então, a reprodução humana é realmente um tratamento, uma medicina multidisciplinar que necessita do auxílio desses outros profissionais todos, nutricionista, psicóloga, urologista, médicos às vezes de outras especialidades, o geneticista, que vão nos ajudar a tratar o casal de uma maneira global. E por isso assistidos, porque de verdade ficam assistidos em todo o processo, né? No antes, no durante e no depois também? Como é que então, no depois, normalmente a paciente vai fazer o pré-natal,
né? Com o seu médico, com o seu obstetra. O pré-natal de mulheres acima dos 40 anos tem algumas particularidades, então é um pré-natal que tem que ser mais cuidadoso, a mulher tem que tomar alguns cuidados adicionais para ter uma gravidez saudável, mas nada que a mulher fazendo um bom pré-natal, com um bom acompanhamento médico, não possa ter. Mas é importante que ela se cuide bem, faça um acompanhamento pré-natal, procure manter o peso, procure não ter outros fatores, como por exemplo o tabagismo, esses outros fatores que eu comentei que podem atrapalhar na evolução da gravidez. Então, esse acompanhamento da gestação tem que ser bastante cuidadoso. No caso de uma gestação gemelar, mais ainda, porque a gestação gemelar é uma gravidez de risco. Muitos casais vêm, nós queremos ter 2, 3. De forma como eles não sabem o risco que é uma gestação gemelar. Hoje nós procuramos transferir o menor número de embriões possível para justamente evitar a complicação das gestações múltiplas. As gestações múltiplas têm maior risco de aborto, maior risco de parto prematuro, maior risco de diabetes gestacional, maior risco de pressão alta durante a gravidez. Então, às vezes eu tenho pacientes que chegam, nós adoraríamos ter gêmeos, porque aí a gente já decide a nossa família numa única gravidez. Não, o ideal é ter um por vez, porque uma gravidez de 1 é muito mais tranquila do que mais de 2 ou mesmo de 3. A própria resolução do Conselho Federal de Medicina limita o número de embriões a serem transferidos de acordo com a idade da mulher. E o objetivo justamente é evitar que a gente tenha uma incidência grande de gestação gemelar, como tínhamos há uns anos atrás, que era muito comum. Que era uma das, vamos dizer, não tão positivas, né, da reprodução. Triplos, quádruplos, isso é um desastre. Então, hoje nós procuramos evitar as gestações gemelares de toda maneira. Tá aí, gente, são muitas as novidades. A gente poderia estar falando aqui muitas e muitas outras coisas, porque é um assunto importante, fundamental. Aliás, esse ano teve o falecimento, né, do percussor. Exatamente, o Bob Edwards. Bilhões de crianças aí nascidas, assim, existem muitas coisas a serem. Para você ter mais informações sobre isso, Silvana, a doutora Silvana Chedid é uma das pessoas referências na área de reprodução humana. Como é que as pessoas podem estar te localizando, Silvana? Olha, podem me localizar por e-mail. Meu e-mail é silvana.chedid@ivi.es, ou o telefone da clínica, se quiserem contato, é São Paulo 011 3266 7733. E eu estou à disposição para esclarecer as dúvidas. Muito obrigada. Obrigada a você pela oportunidade. É um assunto muito importante que, precisa ser divulgado, né? Muito obrigada, Beth, foi um prazer. E com vocês, até a semana que vem. Obrigada pela audiência.